Na cidade de Detroit, Michigan, ergue-se a imponente General Motors Company, GM, uma gigante multinacional no setor automotivo, com uma história que remonta a 1908, quando William C. Durant estabeleceu uma holding da Buick. A GM se consolidou como a maior fabricante de automóveis dos Estados Unidos e uma das maiores do mundo. É fascinante mergulhar na trajetória da GM, que manteve sua posição como a principal montadora global por impressionantes 77 anos, de 1931 a 2008, superando até mesmo a icônica Ford Motor Company. Hoje, figura como a 25ª maior corporação dos Estados Unidos, segundo o ranking Fortune 500, testemunhando sua resiliência ao longo das décadas. A origem da GM está entrelaçada com a Buick, datando de 16 de setembro de 1908. Durant, um visionário que já era renomado como o principal vendedor de veículos puxados por cavalos naquela época, moldou o curso da indústria automobilística com sua visão ousada. Os tentáculos da GM se estendem por 8 países, abrigando fábricas que impulsionam marcas de prestígio, como Chevrolet, Buick, GMC e Cadillac. Além disso, suas incursões no mercado chinês incluem parcerias estratégicas com Wuling Motors e Baojun. Enquanto a BrightDrop redefine o setor de entregas, a GM Defense assume a linha de frente na produção de veículos militares para o Departamento de Defesa e o Departamento de Estado dos Estados Unidos. Explorando os meandros da GM, destaco sua incursão no desenvolvimento de carros autônomos por meio da Cruise, uma jornada que promete redefinir o futuro da mobilidade. E, claro, não posso esquecer a notável visão da GM de encerrar a produção de veículos com motores de combustão interna até 2035, alinhando-se a um compromisso ambicioso de neutralidade de carbono até 2040. Em 1908, a empresa já era proprietária da Buick, e nos anos subsequentes, adicionou ao seu portfólio marcas lendárias, Oldsmobile, Pontiac. Sob a liderança de Alfred Sloan Jr. na década de 1920, a GM conquistou 10% do mercado automobilístico americano, consolidando-se como a maior montadora do mundo até 1956. As décadas de 1920 e 1930 viram a GM expandir-se para a Europa, com incursões notáveis na Alemanha, embora tenha enfrentado controvérsias relacionadas à Segunda Guerra Mundial. Durante o conflito, a GM redirecionou suas fábricas para a produção de material bélico, contribuindo significativamente para o esforço de guerra. Na esteira da crise de combustível na década de 1970, a GM embarcou em um programa ambicioso para remodelar sua linha de produtos, buscando eficiência sem sacrificar o conforto. A parceria inovadora com a Toyota em 1984 para produzir o Chevrolet Nova, um pequeno carro, marcou um ponto de virada na colaboração entre empresas americanas e japonesas. O capítulo elétrico da GM começou em 1996, quando se tornou a primeira montadora a produzir em escala o veículo elétrico EV1. A virada do século trouxe desafios substanciais. A GM enfrentou anos de prejuízo global, com várias fábricas fechadas devido à produção de veículos com alto consumo de combustível, uma resposta inadequada à escalada dos preços do petróleo. A recessão global, agravada pela crise financeira de 2008, empurrou a GM para uma encruzilhada crítica. A grande recessão exacerbou a situação precária da GM, levando-a a buscar ajuda governamental em 2008, recebendo um aporte significativo de 13,4 bilhões de dólares em empréstimos de vários governos. A GM lutou para evitar a falência iminente. A crise se intensificou com a decisão de encerrar marcas como Pontiac e a busca por alianças estratégicas para garantir sua sobrevivência. Em 2009, a GM deu um passo monumental ao entrar com um pedido de proteção contra a falência, delineando um plano de reestruturação ambicioso. Sob a sombra do capítulo 11, a GM se propôs a renascer como uma entidade menor, mas mais ágil e menos endividada. A intervenção do Tesouro norte-americano, injetando 30 bilhões de dólares, delineou um caminho desafiador, mas necessário. A GM, uma vez símbolo de poder industrial, viu suas ações atingirem níveis historicamente baixos em 2009. No entanto, a resiliência e a determinação prevaleceram. Em abril daquele ano, a GM recebeu um impulso vital de 15,4 bilhões de dólares em empréstimos do Departamento do Tesouro dos Estados Unidos, delineando a velha GM para assumir dívidas e ativos de risco, enquanto a nova GM emergiria mais enxuta e menos endividada.
A GM do século XXI não é apenas uma montadora, é uma entidade que abraça a mudança, olhando para o futuro com a promessa de carros autônomos e compromissos ambientais ambiciosos. Em terras lusófonas, a GM teve um papel significativo, com uma fábrica Opel em Portugal, marcando sua presença desde 1963. No Brasil, a General Motors do Brasil assume uma posição de destaque, sendo a maior subsidiária da GM na América do Sul. Seus 90 anos de operação no país testemunham não apenas a presença, mas a influência duradoura da GM na cena automotiva brasileira. Entretanto, mesmo com suas raízes profundamente plantadas na indústria automobilística brasileira, a GM não escapou dos desafios. Entre 2016 e 2018, enfrentou prejuízos significativos, conforme Carlos Zarlenga, presidente da General Motors Mercosul, revelou. O futuro da GM na região parece intrinsecamente vinculado à sua lucratividade, uma realidade destacada por Zarlenga em seu comunicado em janeiro de 2019, deixando uma nota de incerteza sobre os caminhos que a GM poderia trilhar no Brasil. A GM, com seus altos e baixos, permanece como uma força motriz na indústria automobilística, continuando a escrever sua saga em letras de inovação, resiliência e compromisso com o futuro. E essa foi um pouco da história da General Motors. Estamos produzindo vídeos às terças e quinta-feira aqui no canal. Se gostou, não esqueça de deixar seu like e ativar o sininho das notificações para ficar por dentro de todas as novidades. Te espero no próximo vídeo.